Olá, pessoal. Vou falar um pouco sobre Plutarco, né? E baseado numa live recente, né, organizado no canal Teologúmena, do Wesley, em que ele, mais o Claudemir e o Guilherme, né, entrevistaram a professora Maria Aparecida, que tem vários trabalhos sobre Plutarco. Então, eu vou destacar alguns pontos, né, fazer um resumo. Então, a Maria Aparecida Silva, ela mostra que Plutarco ela nasceu em Queroneia, na Beócia, é um centro da cultura grega, mas que estava sob domínio romano. Né? Plutarco deixou uma literatura bastante extensa, são 227 volumes, inclui tratados em astronomia, costumes, política, ética, 44 biografias completas, o que mostra a sua admiração pela cultura grega. Né? Ele começa a escrever tardiamente, né? Quando já tinha 60 anos. Né? Então, como ele nasceu aí por volta dos anos 40, então ele está escrevendo por volta dos anos 100. Né? Então, você imaginar que Plutarco está escrevendo os evangelhos, né? Ou alguma coisa assim, isso não seria razoável porque as datas mais aceitas dos evangelhos é lá para os anos 70. Então, já estavam escritos, né? Quando Plutarco começa a escrever. Ele começa a escrever por volta do ano 100. Tá? Então, ele era um grego de família nobre, nascido na Beócia, como eu falei, né? Essa cidade era a cidade dos poetas líricos. Né? Nessa região nasceu Hesíodo. Então, havia uma longa tradição aí da cultura grega. Né? O Plutarco ele foi representante de Roma, ele foi o beotarca, né? Depois foi governador romano da Beócia. E há uma disputa aí entre os historiadores saber se ele estava dentro de uma agenda, de uma propaganda pró-romana ou não. A professora Maria Aparecida vai dizer que ele não estava dentro dessa perspectiva de fazer uma propaganda romana. Tá? Ele tinha cidadania romana, mas essa cidadania romana ele adquiriu tardiamente, já quando ele havia abandonado a carreira política. Né? A única prova que a gente tem dessa cidadania é uma inscrição encontrada em Delfos, em homenagem ao mestre Plutarco, por ter servido como sacerdote de Apolo e Dionísio. Ele era sacerdote no templo de Delfos. Né? Em nenhum momento, nas obras de Plutarco, se percebe que ele queira valorizar a cultura romana. Isso, pelo contrário, ele tenta valorizar a cultura grega. Né? Na obra Vidas Paralelas, né, onde ele traça paralelos entre personagens da história grega e da história romana, nitidamente os gregos ficam melhor na fita ali do que os romanos. Né? Então, ele é bem crítico, esses romanos. Né? Então, ele busca resgatar a paideia grega, embora ele reconheça as vantagens da Pax Romana, né? Que permite você poder se desenvolver. Né? Então, essa cidadania romana dele, então ele nem mostra isso nas obras dele, não é uma coisa que ele destaque nas obras dele. Em conversas de banquete, ele fala da sua família, mas em nenhum momento ele trata da cidadania. Tá? Então, segundo a professora, é difícil ver ele como alguém a serviço de uma propaganda imperial. Ah, um outro fator é que, mesmo que isso fosse verdade, né, o efeito disso seria reduzido, porque na época você não tinha nem mídias, nem maneiras de você difundir essa propaganda de uma maneira mais eficaz, segundo a professora. Tá? Então, é uma questão mais secundária. Tá? Então, segundo ela, deixou bem claro, né, não há a menor possibilidade de Plutarco estar construindo o cristianismo como propaganda imperial. Isso não tem cabimento. No mundo acadêmico não há nada dessa discussão. Tampouco há discussão da influência que Plutarco teria sofrido do cristianismo. Também não há muitas evidências disso. Plutarco ele chega a mencionar os judeus em dois momentos ali, mas o cristianismo não cita diretamente. Né? Embora ele tenha escrito tratados como a religião, né, como Ísis e Osíris, a preocupação dele não é a religião ou a metafísica.
mas tal como Cícero é a questão do Estado, a questão do homem racional, para desenvolver a ética, a moralidade, para ele conter as suas paixões, né? Então, o conceito de teólogo em Plutarco está no estudo dessas narrativas, mas não na apologia dessas narrativas, né? De modo que não há como classificar Plutarco como um pré-cristão, tá? A religião é vista como um mero suporte para esse homem político. Plutarco não era monoteísta e ele tinha uma perspectiva ecumênica, dentro de um panteão panteísta. Então, a lógica dele está dentro de um panteão panteísta. Né? Imaginar que ele escreveria um texto monoteísta é uma coisa que iria contra a obra dele. Né? Plutarco, em De Defectu Oraculum, o declínio dos oráculos, ele diz assim: agora, com relação à morte das seis, ouvi uma história de um homem que não era tolo nem fanfarrão. Pelo pai de Emílio, o retórico, cujos ouvintes, alguns de nós foram, foi Epiterses, meu conterrâneo e mestre de gramática. Ele disse uma vez, em uma viagem à Itália, que embarcou num navio carregando mercadorias e muitos passageiros. E à noite, o vento caiu e o navio ficou à deriva. A maioria das pessoas estavam acordadas. E, de repente, ouviu-se uma voz, alguns chamando em voz alta, de Thanos, de modo que ficaram maravilhados, né? O deus Thanos. Né? Pois Thanos era o piloto, um egípcio, nem mesmo conhecido pelo nome por muitos dos que estavam a bordo. Embora tenha sido chamado duas vezes, no entanto, ele manteve silêncio, mas na terceira ele atendeu e chamou. Ele então ergueu a voz e disse: quando descerdes de Pelodes, né, anuncie que o grande Pan está morto. E aqui cessa o trecho. Né? Então, ao ouvir isso, Epiterses disse que todos ficaram impressionados e começaram a se aconselhar uns com os outros se era melhor fazer o que era ordenado, ou então se intrometer no assunto, mas deixá-lo passar. Então, Thamus decidiu que se houvesse vento, ele passaria e ficaria quieto, mas se o vento falhasse, e uma calmaria chegasse perto do lugar, ele relataria tudo que foi ouvido. Né? Então, estão lá no navio, né? E realmente a calmaria aconteceu. Quando ele voltou, ele decidiu contar toda a história para Tibério César. E Tibério acreditou tanto na história que fez uma investigação minuciosa e uma pesquisa sobre Pan. E os sábios homens de sua corte, estando presentes em grande número, conjecturaram que era Pan, filho de Hermes e Penélope. Então, no século IV, né, quando a vitória do cristianismo monoteísta sobre o politeísmo pagão já estava considerada, né, ratificada, Eusébio de Cesareia ele citou esse trecho de Plutarco, tá, dizendo que os escritores da antiguidade, né, eles já haviam detectado o fim do paganismo, que havia sido derrotado com o advento de Cristo. Né? Então, Eusébio fala isso em Preparatio Evangelica, no livro 5. Então, ele fala isso como se fosse um prenúncio. Né? Então, essa ideia, né, não é que Plutarco. Então, isso é uma análise do Eusébio. Né? O Eusébio está dizendo que os antigos já anunciavam o monoteísmo, mas isso é o Eusébio que está falando. Essa história que é contada pelo Plutarco não é na fala do Plutarco, ele está contando uma história. Não se sabe se o Plutarco está assumindo aquilo como verdade ou não. Então, essa é uma interpretação do Eusébio, né? Que está querendo dizer que o Cristo já havia sido anunciado mesmo entre os antigos, né? Então, não daria para usar essa passagem para dizer que Plutarco é monoteísta. Tá? Esse é o ponto que queria chegar. Tá? A filosofia, entre os gregos, né, havia um certo desmerecimento das artes mecânicas. Né? E Plutarco deixa isso evidente quando ele comenta sobre Arquimedes. Né? Então,
ele comenta que Arquimedes consideraria essas artes mecânicas como vis, né? Para Plutarco, Arquimedes, embora tenha se dedicado à construção de máquinas, de modo algum como um trabalho que valesse esforço sério, mas a maioria tinha um papel meramente acessório para uma geometria praticada pelo prazer. João Moquir, ele se refere a essa referência de Plutarco com Arquimedes, né, como uma opinião pessoal do Plutarco, pois o próprio Arquimedes valorizaria os trabalhos mecânicos, né? Então, essa perspectiva do Plutarco de diminuir as artes mecânicas, né, remete um pouco a esse conceito de desvalorizar os romanos, né, que eles eram mais voltados para a engenharia, e menos para a filosofia. Né? Então, está dentro desse contexto de que ele valoriza as artes dos gregos, né? A cultura dos gregos. Tá? Então, Maria Aparecida, embora reconheça esse papel dos romanos em trazer a paz romana, em permitir desenvolver a filosofia, ela traça a superioridade dos gregos. Né? Então, nisso ela coloca como pouco provável essa influência do cristianismo nos textos de Plutarco e como sem sentido a tese de que Plutarco teria escrito os textos cristãos. Então é isso. Muito obrigado, então.